segundo ano, tudo bom com vocês? Como vão os estudos? Correu tudo tranquilo na prova? Houve alguma dúvida? Se houve alguma dúvida, é só me perguntar depois, tá bom? No WhatsApp. Hoje nós vamos continuar os estudos dos verbos. Na última semana, antes da prova, nós vimos que os verbos podem se dividir em ação, estado ou fenômeno da natureza. Além disso, nós vimos que o verbo se flexiona em gênero, em número, modo, pessoa, tempo. Número singular e plural, modo imperativo, subjuntivo e indicativo, tempo presente, pretérito futuro. Hoje nós vamos ver a última flexão do verbo, que é a voz do verbo, e também vamos ver alguns tempos verbais do subjuntivo, tá? Nós vimos semana passada os tempos verbais do indicativo, o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, e o futuro do presente, o futuro do pretérito. Hoje nós vamos ver os 3 tempos verbais do subjuntivo. Vamos lá. Ó, começando então. Talvez eu faça um curso de inglês este ano. Pessoal, como nós vimos na última aula, o modo subjuntivo é aquele modo que indica dúvida, hipótese, não é algo certo, né? Diferente do indicativo. O indicativo indica certeza, correto? Então aí a gente já vê, logo de início nós vimos aí uma palavrinha que indica dúvida, talvez. Então, não vai ser talvez eu faço, porque faço é no presente do indicativo. Nesse caso a gente troca o O pelo A. Talvez eu faça um curso de inglês este ano. Tá no tempo presente do subjuntivo. Segundo tempo verbal, se ele pensasse no futuro, estudaria mais. Percebam que o verbo tem uma desinência que nós chamamos uma desinência marcadora do pretérito imperfeito do subjuntivo, que é essa daí. A gente fala que é desinência se, assim, ó. Esse se vai aparecer em todas as pessoas deste verbo. Olha, se eu pensasse, se tu pensasses, se ele pensasse, se nós pensássemos, olha o se aí. Se vós pensasseis, se eles pensassem, tá? Com 2 S's, sempre. E neste caso vai ser pretérito imperfeito. O subjuntivo não tem pretérito mais que perfeito, não tem pretérito perfeito. Ele só tem o imperfeito, tá? Então, é presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro. Só futuro, sem futuro do presente e futuro do pretérito. Ok? Quando ele chegar, nós iniciaremos a reunião. Geralmente, para a gente conjugar esses verbos, nós conjugamos o pretérito imperfeito com a palavra se antes dele e o presente do subjuntivo com que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós, e por aí vai. Façais, eles façam. Tá bom? E o pretérito imperfeito com se e o futuro nós conjugamos com quando, tá bom? Mas é só vocês entenderem que a ideia indicou uma hipótese, uma dúvida na frase, quer dizer que isso aí é o modo subjuntivo. Aí o tempo verbal você precisa entender de acordo com o que está indicando na frase, né? Por exemplo, talvez eu faça presente. É diferente de se ele pensasse, é algo que ocorreu no passado, né? Quando ele chegar, algo que ainda vai ocorrer no futuro, tá bom? Agora, voz verbal, as vozes verbais. Vamos ver uma por uma, então presta atenção nessas frases. A imobiliária do meu tio alugou todas as casas velhas da vila. Gente, vão anotando tudo isso aí, tá? Para o vídeo e começa a anotar. Se tiver dúvida em relação a qualquer coisa, me chame. Então, veja bem. Alugou, quem alugou? A imobiliária do meu tio. A imobiliária do meu tio, no caso, é o sujeito. O sujeito está praticando a ação de alugar. A gente chama isso de sujeito agente. Quer dizer que o sujeito pratica uma ação. Então, se ele pratica, quer dizer que ele é ativo. Voz ativa, ok?
Então, sujeito praticou a ação, sujeito agente, voz ativa. Agora, nesse caso aqui, ó. Aí eu inverti, tá vendo? Todas as casas velhas da vila foram alugadas pela imobiliária do meu tio. Perceba que o sujeito que é imobiliária do meu tio está sofrendo ação por conta dessa conjunção. Desculpa, conjunção não, preposição aqui, ó. A voz passiva sempre vai aparecer a preposição por, pode aparecer com a, no caso se for por mais a, vai ser pela. Por que, pessoal, esse por mais a se transforma em pela? Porque lá no latim o por era per, pessoal, desse jeito aqui, ó. Aí no português transformou em por, tá? Juntou com o por mais a, ficou pela. Por mais o, pelo, tá bom? Então, a voz passiva, isso aqui é a voz passiva analítica. A voz passiva analítica sempre vai aparecer uma locução verbal. Olha aqui, ó, você tá vendo? São dois verbos, foram alugadas. E a preposição por depois, porque o sujeito sempre vai receber a ação. Voz passiva analítica. Por enquanto, eu quero que vocês apenas identifiquem em que voz que está o verbo, tá? Depois eu vou ensinar para vocês a passar da voz ativa para passiva, da passiva para analítica e vice-versa. Hoje eu só vou dar assim uma pincelada. Alugaram-se todas as casas velhas da vila. Nesse caso, o sujeito é paciente também, é voz passiva também. Só que neste caso aí não aparece o sujeito explícito, tá? Geralmente a voz passiva sintética é aquela que aparece o pronome se, pronome passivador se junto do verbo. Aí o sujeito, aí ele concorda com o que vem depois, nesse caso ele concordou com todas as casas velhas da vila, tá? E percebam que para ser voz passiva, entre esse verbo e o que vem depois, não pode ter preposição. Anota isso aí. Sabe por quê? Porque você pode ver assim, ó. Vamos ver se eu consigo escrever isso aqui. Precisa ser, tá vendo? Olha o C aí. De manicures. Precisa-se de, esse de é preposição. Se depois do verbo que tem o pronome se tiver uma preposição, quer dizer que o que vem que essa frase não é voz passiva sintética, ela é sujeito indeterminado. Anote isso, por favor. Então, se a frase tiver o verbo com o pronome se tiver preposição depois dele, ou de, ou a, quer dizer que essa frase é sujeito indeterminado. Professores, se não tiver, igual aí, alugaram-se, entre alugaram-se, todas não tem preposição de, nem a, nem com, nem nada. Nesse caso, vai ser voz passiva sintética, tá? Sujeito paciente, e esse pronome vai ser apassivador, porque parece na voz passiva, por isso que se chama pronome apassivador. E a última é a voz reflexiva. Reflexivo, sujeito, agente e paciente. O que é isso? Ele pratica ação e a mesma ação que ele pratica volta para ele. Reflexiva vem da palavra reflexo. Quando você se olha ao espelho, o que volta para você é o seu reflexo. Então é algo que você faz e volta para você. Então olha só, o garoto feriu-se com o estilete. O garoto fez alguma coisa que a ação voltou para ele, que foi a forma de ferida. Tá? Neste caso, você perceba que o sujeito aparece de forma explícita. Perceba que nós temos o pronome se também. Porém, é uma ação que vai e volta, que é diferente. De cima é diferente. Tá? Então, voz reflexiva, o sujeito é agente paciente. Voz passiva, o sujeito recebe a ação, sujeito paciente. E voz ativa, sujeito agente, ou seja, pratica ação. Relembrar. Voz ativa, sujeito agente, o sujeito pratica ação. Voz passiva, sujeito paciente, o sujeito recebe a ação. Essa voz passiva pode ser analítica ou sintética. Analítica é onde tem a locução verbal. E sintética onde tem um pronome se. Sendo que esse verbo com o pronome se depois dele não pode ter preposição. Porque senão vai ser sujeito indeterminado. Ok?
E o terceiro tipo de voz, voz reflexiva. O sujeito é agente paciente, ou seja, ele pratica e recebe a ação. Aí eu já ensinei como você passa da voz ativa para passiva analítica, tá? Depois eu vou fazer isso com mais profundidade para vocês, mas olha só, presta atenção. A garota leu o livro. Qual é o verbo? Leu, né? Então, leu, vamos prestar atenção qual é o tempo verbal que tá? Tá no pretérito. Desculpa. Tá no pretérito. Ok? Quer dizer que... Então, eu já inseri aí para vocês uma conversão da voz ativa para passiva analítica para vocês terem ideia de como funciona. Primeiramente, a gente vai observar o verbo leu. Qual o tempo verbal que esse verbo está? No pretérito. Pretérito perfeito, porque a ação foi concluída, tá? Por que eu preciso prestar atenção no verbo, no tempo verbal? Porque quando você for passar, isso aqui tá na voz ativa, né? Porque a garota praticou a ação de ler. Quando você for passar para a voz passiva analítica, esse tempo verbal precisa prevalecer, tá? Você não vai colocar o livro será lido, porque será tá no pretérito, tá no futuro, tá? Então, leu tá no pretérito, então aqui, ó, o verbo auxiliar da locução verbal precisa continuar no tempo da frase original. Então, o que eu vou fazer? Olha, tá vendo essa setinha? O livro vai vir pro início da frase e a garota vai vir pro final, sendo que vai vir pro final junto com a preposição por. Porque lembra quando para passar para a voz passiva analítica precisa ter preposição por? Então, o livro. O livro foi lido porque foi lido, porque o verbo auxiliar aqui precisa ficar no pretérito. Foi lido. O verbo principal, que é o verbo ler, ele sempre vai ficar numa forma nominal, no caso é o particípio, tá? Esse lido aqui tá no particípio. O que é isso? O verbo que termina com DO, tá? O livro foi lido pela garota. E para transformar na voz passiva sintética, é só tirar o livro pela garota, colocar, pela garota tira, colocar o verbo normal, leu-se o livro. Voz passiva sintética, tá bom? Isso eu vou explicar com mais profundidade mais na frente. Quais são as formas nominais do verbo? As formas nominais do verbo são essas daí. Os verbos que terminam em R nós chamamos de infinitivo. Atravessar, conhecer, partir. Os verbos que terminam em DO nós chamamos de particípio. Atravessado, permanecido, escolhido. E os verbos que terminam em NDO nós chamamos de gerúndio. Andando, permanecendo, partindo. Anotem tudo isso, não precisa dizer. E aí nós vamos ver a estrutura verbal. Vocês precisam prestar atenção nisso, porque eu passei exercício sobre isso essa semana. Todo verbo, gente, todo verbo é dividido em partes. Essas partes pequenas do verbo nós chamamos de morfemas, tá bom? Então, percebam aí o verbo atravessar. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o radical. Radical é como se fosse a base do verbo, ou seja, é aquela partezinha do verbo que vai gerar outros verbos, outras palavras. Geralmente o radical vai até a vogal temática. O que é vogal temática? A vogal temática é aquela vogalzinha que vai indicar qual é a conjugação do verbo. Por exemplo, beber. Beber termina com o quê? Com er, né? Terminou com er, quer dizer que está na segunda conjugação. Se terminar com ir, terceira conjugação. E se terminar com ar, primeira conjugação. Então, amar, primeira conjugação. Beber, segunda conjugação. Pedir, terceira conjugação. Tá? Então, o radical ele vai até essa vogal temática. Igual, por exemplo, atravessar. Atravessar termina com ar, tá na primeira conjugação. Então, qual vai ser o radical dele? Até os dois S's, tá? A vogal temática é o que vem depois do radical e que indica a conjugação desse verbo. Primeira, segunda e terceira.
O tema, pessoal, isso tudo são as partes do verbo, tá? O tema é a junção do radical, vem no início, mais a vogal temática. Então, amar, o radical é am, a vogal temática é a. Então, qual vai ser o tema? Ama. As desinências são aquelas partezinhas do verbo que ficam geralmente no final do verbo. Elas podem indicar várias coisas, como, por exemplo, número. Número quer dizer se esse verbo está no singular ou plural. Pessoa, se esse verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa. Por exemplo, o verbo gosto. Está em qual pessoa? Ah, professora, primeira pessoa. Como você sabe disso? É porque eu gosto. Então, esse o é uma desinência que indica pessoa, primeira pessoa, tá? Tempo, se o verbo está no pretérito, presente ou futuro. E modo, subjuntivo, indicativo ou imperativo, tá? E aí, quando essa desinência indicar número e pessoa, nós vamos chamar de desinência número pessoal. Se essa desinência indicar modo e tempo, nós vamos chamar de desinência modo temporal. Pode ter as duas de uma vez? Pode. Pode ter só uma? Pode. Pode ter nenhuma? Pode. Por exemplo, ele ama. Então, olha só, ama vem de qual verbo? Vem do verbo amar. Qual é o radical, então? Qual é a vogal temática? A. Tem desinência? Não, não tem desinência. Tá bom? Então, vamos ver, por exemplo, amamos. Amamos vem de qual verbo? Amar. Então, esse mos aí indica que o quê? Que nós amamos, tá? Porque o nós é uma pessoa. Qual pessoa é essa? Primeira pessoa do plural. Então, essa desinência vai se chamar desinência número pessoal. Por quê? Porque esse mos indica que está no plural, indica que está na primeira pessoa, por isso que nós chamamos de número pessoal. É igual gosto. Esse gosto vem de qual verbo? Vem do verbo gostar. Então, esse o aí não pode ser vogal temática. A vogal temática do gosto é a, né? Só que ele não aparece no gosto. Então, o gosto, esse o vai ser desinência número pessoal, porque indica o quê? Que esse o indica que está no singular e indica que é a primeira pessoa, tá? Amasse. Esses dois SE, como eu disse lá atrás para vocês, sempre vai aparecer em um tempo, em um modo verbal. Sempre. Qual é ele? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Não pode esquecer isso, tá? Então, esse C aí é desinência modo temporal, porque indica que está no subjuntivo e indica que está no pretérito imperfeito, tá bom? Vamos ver outros exemplos. Comêssemos. Vamos lá. Qual é o radical de comêssemos? O radical é o iniciozinho do verbo. Com. Qual é a vogal temática? E, que é o que vem depois do radical. Qual é o tema? O tema é o radical mais a vogal temática. Come. Aí nós temos semos. Esse se a gente viu que é uma desinência modo temporal, que indica que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o mos indica que está na primeira pessoa do plural. Então, é desinência número pessoal. Ok? Amo. Amo. Qual é o radical? Vogal temática não tem. É o que eu disse para vocês. Amo vem de amar. A vogal temática de amar é a. Correto? Se é a, então nós não temos vogal temática aí. O que nós temos é uma desinência número pessoal, que é o. É a mesma coisa do gosto, que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Sempre, gente, pergunta, por exemplo, nós temos lá, eu como. O verbo como vem de qual verbo? Vem do verbo comer. Qual é a vogal temática de comer? É o E, né? Porque termina em er. Então, é o E, a vogal temática, que indica que está na segunda conjugação. Então, como tem vogal temática? Não. Então, o que esse O é, professora? Desinência número pessoal. Não pode esquecer isso, tá? Gostávamos, goste, radical, a vogal temática, que indica que está na primeira conjugação. Gosta, tema. Esse vá é uma desinência modo temporal, porque não sei se vocês lembram lá da aula de indicativo. O vá sempre vai aparecer no pretérito imperfeito do indicativo, ó, quer ver?
Eu gostava, tu gostavas, ele gostava. Pretérito imperfeito quer dizer uma coisa não terminada, né? Nós gostávamos, então vai desinência modo temporal. E o mos sempre vai ser número pessoal. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Não sintam vergonha, tá? Essa matéria é um pouco complicada. Eu preciso que vocês anotem todas as dúvidas e façam todos os exercícios. Qualquer dúvida, é só me chamar.